Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicologia Anti-Estresse. E este é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. Meu nome é Cecília Tsutsui, eu sou a criadora do método Psicologia Anti-Estresse. Aqui eu ajudo gestores e líderes a entregarem resultados expressivos sem precisar levar trabalho para casa. E hoje, neste episódio, eu quero que você entenda como lidar com a culpa de não estar presente em casa e, ao mesmo tempo, manter a alta performance no trabalho. Eu vivi essa dor e acompanhei centenas de gestores que se sentiam ali divididos entre o sucesso profissional e a presença familiar. E, claro, existe sim uma forma de reverter este ciclo, tá bom? E o tema aqui do nosso episódio: como superar a culpa de não ser presente em casa, sendo um líder de alta performance. Então, a gente precisa, antes de mais nada, né, entender por que que a culpa, né, é tão forte entre gestores e líderes. Primeiramente, porque eles assumem ali uma responsabilidade gigantesca, né, perante a empresa, perante a equipe, perante os superiores, que estão acreditando ali naquele seu papel de liderança, de conduzir ali um trabalho, um projeto, uma equipe, enfim, é um lugar de tamanha importância. Ao mesmo tempo que em casa também, né, o seu papel de importância sempre esteve ali. Aí a gente prioriza cada vez mais o trabalho, e quando a gente assume uma responsabilidade dessas, acaba que, né, em casa, com os familiares, com seus amigos, a gente começa a faltar, né, a gente vai falando não, recusando convites, enfim, né, momentos ali em família, e o quanto que isso vai trazendo ali como um conta-gotas mesmo, aquele sentimento de culpa. É mais um não que está sendo dito, né, pela sua boca, e aquele não cala dentro de você, com esta culpa, tá? Por não poder estar presente como antes, tá? Então, quando a gente assume, esse lugar de liderança num contexto, eh, a gente acaba, né, por tornar ali um pouco faltante a presença em outros lugares. Então, é muito comum a gente verificar esta culpa entre gestores e líderes, né? E um outro ponto para a gente começar aqui as discussões nesse tema, como a pressão por resultados impacta aí os vínculos familiares, né? Como disse, a questão da responsabilidade, querer entregar sempre, querer performar bem sempre, que o seu impacto ali, o impacto do seu trabalho, da sua liderança, seja um impacto bastante positivo, proativo. Então, a dedicação é máxima ali, para que dê tudo certo, para que o seu papel enquanto líder, neste momento, dê muito certo, se torne evidência, se torne referência, né? Além da pressão natural, né, de um lugar, né, de um cargo como esse, a pessoa tem essa tendência a se pressionar mais ainda por conta de querer entregar os melhores resultados, né? E isso, lógico, vai impactar nos vínculos pessoais, familiares principalmente, porque começa-se a levar trabalho para casa, começa-se, por mais que não leve ferramentas de trabalho, mas a cabeça não desliga, né? A cabeça está ali na preocupação, nos últimos números, nas últimas pendências, o que ficou para o dia seguinte, está ali matutando ainda, apesar de ter saído da empresa, né? Deixou ali a tarefa para o dia seguinte, mas a cabeça simplesmente não desliga, né? E com isso, as pessoas ao seu redor, né? Você chega em casa, tá ali cansado já, e a cabeça ainda
conectado. No trabalho, as pessoas ali, o filho, criança, bebê, enfim, ou a própria, né, companheira ou companheiro realiza ali algum comentário, tenta realizar, né, uma conversa ali informal com você e você não está tão conectado ali naquele momento, porque a sua cabeça está lá ainda no trabalho, né, na preocupação, e fica estampado em seu rosto que você está com essa pendência na cabeça. E a outra parte tenta ali algumas vezes, tenta eh, entender como é que você tá, até pergunta, né, como é que você tá, e você fala simplesmente, rasamente, né, que tá tudo bem, né, acaba não aprofundando, porque até explicar tudo, né, porque é todo um contexto do trabalho que não é simples, né. Então, até conseguir, explicar, é um tempo em que você simplesmente não fala sobre aquilo, não fala sobre aquelas preocupações, mas aí a pressão interna só vai aumentando, né, e isso vai, nesse contexto, né, deixando o vínculo familiar um pouquinho mais enfraquecido, né. A gente não está falando de situações pontuais, né, de momentos pontuais que tem um congresso a apresentar, tem uma conferência gigantesca, né, que são eventos ali pontuais, sazonais de cada empresa, enfim. Estou falando de uma constância. Hoje é essa situação, amanhã outra, depois de amanhã uma outra, e você está ali, entrando nesse ciclo, né. Então, essa ausência, apesar de corpo presente, vai chegando, vai tomando conta ali quando você está dentro de casa, né? E aí o ciclo da culpa que vai começando, porque aí quando você se dá conta, já passou um tempão, aí você percebe, opa, né, fulano falou comigo, opa, né, meu filho tinha me perguntado uma coisa, eu não lembro o que seria, e começa a se dar conta que vem fazendo falta, vem, se ausentando ali do contexto, né. Então, esse ciclo da culpa faz com que este líder, esse gestor, mergulhe cada vez mais no trabalho. "Ah, não, se eu conseguir entregar isso, eu consigo relaxar. Ah, se eu executar bem essa tarefa, esse projeto, aí eu vou relaxar lá na frente". Só que assim, né, a demanda do trabalho não para nunca, né. Hoje é essa entrega, amanhã vai ter outra, né. E como é que a gente vai lidando com tudo isso? Porque à medida que a gente dá conta ali, do trabalho, a demanda só vai, aumentando. A próxima entrega será cada vez mais exigente, né. Então a gente começa ali um ciclo, tá. Então mas vamos olhar aqui essa culpa não como um sinal ali de fraqueza, não é nada disso, mas entender que, opa, né, tem ali um sinal de possibilidade, né, se você ainda tem esse sentimento é porque você quer sair disso, você quer, né, estar mais presente, você quer, você enxerga minimamente, né, aonde está falhando, tá? Então isso não é, né, sentir culpa não é sinônimo de fracasso, é a gente poder ver possibilidades, tá bom? E o quanto que reconhecer isso já pode ser, meio caminho andado, tá? Da gente reconhecer dentro de casa: "Pessoal, eu sei que eu estou ausente, eu sei que vocês estão falando comigo que eu não consigo acompanhar vocês", né, então estabelecer ali um diálogo claro, transparente, né, reconhecendo ali a ausência, então já é um ponto positivo para começarmos a olhar para essa vulnerabilidade, né, principalmente ali no contexto familiar, nas relações familiares, tá bom? Então a partir disso é possível, então, a gente solicitar uma certa ajuda dentro de casa. "Pessoal, quando, né, eu fizer isso, me sinaliza,
Me fala de novo, eu quero estar com você, eu quero entender, eu quero participar, né? Me ajude a desligar ali do trabalho, que é importante, mas vocês são mais importantes ainda. Então, com pequenas mudanças, pequenos acordos ali entre vocês, vocês conseguem entrar num consenso. Não ficar no nível ali do adivinhômetro. Ah, o outro tem que saber que eu estou ocupado. Ah, o outro tem que saber que não estou de bom humor. Não, a gente está falando de relações, relacionamento, tá? O outro não tem que adivinhar como você está se sentindo, apesar de que a convivência ali prolongada traz isso para gente. É uma percepção mútua, né? Mas não é contar com isso para então querer uma compreensão, para então ter, né, esse tipo de situação solucionada, tá? Então, a gente poder ser claro naquilo que está sentindo, poder ser claro, eh, no que vem pensando, poder ser claro, entendendo, poxa, tô falhando, né? E a gente demonstrar essa vulnerabilidade já é super positivo, porque o outro opa, vai poder te entender, né? E a gente poder unir forças, tá? Então, a gente estabelecendo, né, um caminho possível dentro de casa, né? Uma rotina ali familiar, doméstica, que para lidar com esse tipo, né, de situação, com esses momentos, para que não leve para o nível pessoal, entendendo que esse trabalho vem exigindo cada vez mais de você, tá? Então, poder contar com o apoio deles. Mas falar sobre isso, né? Não conte com o adivinhômetro, tá? Da mesma forma que a gente quer que o outro adivinhe a gente, o outro também quer que adivinhe eles, né? Porque não é só você que está tendo um dia difícil, né? Como é que foi o dia das outras pessoas da sua casa? Você nem sabe, porque você nem perguntou, né? Por exemplo, tá? Por isso o diálogo, né, é sempre interessante dentro de casa, tá? Então a gente poder olhar, baixar um pouquinho a guarda, deixar o orgulho um pouquinho de lado, mas isso só faz com que a gente, sinta mais orgulho de nós mesmos, né? A gente assumir uma certa vulnerabilidade é é entender que, poxa, né, tô aqui e reconhecer minhas falhas, mas eu quero melhorar. Tá? Então existe uma possibilidade, né, e com isso você, vai conseguir caminhos, né, a família vai se unir para ter caminhos, né, de adaptação, de conversas, de reconexão, tá? E o quanto que isso vai, fortalecendo a gente por dentro, né, a gente ter a compreensão das pessoas que a gente ama é muito importante, né, e você também compreender como é que está sendo esse processo todo para cada um deles, né, seja filhos, companheiro, pais, irmãos, enfim, né. Então a gente entende que, quando a gente busca um equilíbrio neste sentido, a gente trazendo uma vulnerabilidade e, por outro lado, pensar possibilidades, né, que é esse equilíbrio que eu estou falando, é um ato de coragem, né, é um ato de coragem de compreender, trazer à tona ali toda uma situação e pensar juntos como lidar, como todos juntos podemos lidar com esta situação, né? Porque as demandas ali do trabalho, como eu disse, vão vindo, tá? Hoje é essa situação, semana que vem será outra. E aí, como é que vai ser? Como é que você vai ficando também, né? Então, né, particularmente falando, essa culpa fui tomada, né, por uma culpa muito parecida quando eu estava ali no cargo de coordenação e me dei conta que já não participava mais das reuniões da escola, né, filhos pequenos, aquela fase tão importante. Todas as fases são importantes, mas aquela primeira infância, né? E me ausentando cada vez mais, levando trabalho para casa, preocupada sempre. Eu já não mantinha mais aquele estado de humor, né? Era sempre ali mais sombrio, mais irritadiça. As pessoas falavam comigo, eu já meio que respondia, curto e grosso, tá? Porque a gente vai ficando com um certo pavio curto, né?
E quando percebi, né, que eles estavam crescendo, sem eu acompanhar, né, cada fase ali do desenvolvimento, tendo aqueles saltos de desenvolvimento, de repente, nossa, quando é que, né, meu filho começou a falar daquela forma, né, e aquilo já vinha acontecendo e eu que não percebi, né, o desenvolvimento ali na escola, os amiguinhos, as historinhas, eu estava perdendo muita coisa, né, então aí a culpa me tomou, assim, de um jeito, como assim, né, o que mais eu tenho que beber, né, para, né, sustentar esse trabalho, né. Quando eu fiz as contas, né, essa simples conta na minha cabeça, não, não vale a pena. Mas como lidar, né, porque simplesmente a gente não pode, negligenciar o trabalho também, né, é o que sustenta ali a casa, é o que paga as contas, enfim. Mas como equilibrar tudo isso? Né? Por isso que o lema aqui é: "Sem levar trabalho para casa". Que segredo é esse? Né, a gente precisa começar a olhar para isso, né, quando a gente começa a perder vínculos familiares, aí tá perdendo muita coisa já, tá? E dentro ali da mentoria do programa, né, Liderança Anti-Estresse, tivemos um depoimento bem importante, inclusive falo um pouco ali do Ulisses em alguns canais, que ele, né, há mais de 15 anos em cargos de liderança, né, começou ali coordenador, eh, gestor, né, hoje é diretor, né, de uma empresa grande aí, mas essa caminhada custou, né, uma coisa muito importante para ele, custou ali o casamento, né, a família, né, estava ali constituindo família, como todo mundo, mas dedicado 100% ao trabalho, achando que estava fazendo tudo certo, que era isso mesmo. Enquanto provedor, era isso que deveria fazer, sacrificando a própria vida, sacrificando a família, o trabalho sempre vinha em primeiro lugar, né. Quantos de vocês aqui que está me ouvindo, têm a mesma crença? A gente não ouve falar culturalmente, não, o trabalho, está em primeiro lugar, tem que garantir, né, o pão dentro de casa, isso é prioridade. E a gente só aprende, né, a estar atento às questões do trabalho, do ofício, né, e muito pouco a gente sabe sobre como lidar com a família, como equilibrar tudo isso, como cuidar, né, de quem a gente ama, tá? Aí, né, isso custou o casamento, né, sofreu um divórcio muito difícil, um processo bem difícil, acabou, se afastando ali dos filhos, né, o caso de Ulisses é muito isso, teve essa consequência, né. E com a mentoria, o quanto que ele enxergou, que vinha fazendo muito errado, né. E hoje ele equilibra, assim, a carreira de uma maneira muito mais saudável, né. Tem ali, né, uma companheira, em um relacionamento estável, priorizando momentos conjunto, priorizando, né, resgatando inclusive, laços com os filhos, né, já maiores, enfim, mas já num outro contexto, né, e o quanto que foi, importante para ele, resgatar a própria vida, né, ele fala dessa forma mesmo, "Resgatei minha própria vida", né, porque foram anos, né, de dedicação pura, 100% ao trabalho. E quando se deu conta das perdas, né, as perdas gigantescas, né, que os salários não pagam, tá. Então talvez, a essa altura você já deve estar pensando: "Ah, mas, dificilmente eu vou conseguir ser presente de volta, dificilmente eu vou, eh" ter, né, algum sossego no trabalho, tem que trabalhar mesmo, porque o mundo corporativo está cada vez mais exigente, né. Eu super entendo isso, acompanho muitos de vocês mesmo, nos atendimentos individuais, adentro mesmo ali a rotina de vocês e o quanto, venho acompanhando essa tendência do mercado mundial.
né? Ainda mais com o advento das tecnologias que avançam, na velocidade da luz, assim, né? Só que a gente não consegue, né, seguir na mesma, velocidade, né? Eh, e o quanto que, muitos acreditam nisso mesmo, porque trabalho vem em primeiro lugar, e todo o restante, né, se ajeita sozinho, só que não se ajeita, né? Pequenas escolhas mudam tudo. É, de poder ter algumas estratégias e táticas para preservar o que é importante, né? Então, a presença de qualidade vale muito mais, né, do que a gente ter ali quantidade de horas, né? Aquele momento, aqueles poucos minutos que você para tudo para ouvir o seu filho, como foi o dia dele, né? Só um exemplo. Como é que seria? Que impacto teria aí nesta relação, né? A gente pensar diálogos honestos, cada um dentro de casa, né? A gente ter uma rede de compreensão e apoio, é diferente, né? Do que cada um ali num canto pensando coisas que você nem sabe, exigindo mentalmente que o outro compreenda que você não está disponível, né? Isso só afasta, né? Isso só distancia as relações. E o quanto que o equilíbrio é construído passo a passo, vai pedacinho em pedacinho, de uma vez. Muitas das vezes a relação já está estremecida, já estão distantes, tá? Então, resgatar isso vai ser um processo possível, tá? Mas é um processo, né? De um dia para o outro. "Ah, agora eu quero falar com vocês." Não. Né? Você colocou um hiato muito grande entre vocês, então a gente retomar isso. A gente vai ter que conquistar o nosso espaço de volta, tá? Então, eh, sintetizando aqui os pontos que estamos discutindo, né? O jeito errado da gente lidar com isso é ficar tentando compensar, essa ausência, e a culpa faz muito isso, né? A gente fica trazendo presente, trazendo coisas, e isso não é bacana, tá? A ausência a gente, cobre com presença, tá? Então, a gente, também, né, ficar ali, cada um no seu canto, evitar as conversas, não, porque o clima ficou tenso, coisas já estão difíceis dentro de casa, aí você vai evitando cada vez mais, né? E vai distanciando cada vez mais. Esse também é um jeito errado, tá? E a gente ignorar todos esses aspectos, achando que tá tudo bem, ou achando não, que porque o outro tem que entender mesmo, porque é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e a gente fica ignorando tudo isso, né? E lá para frente se romper é um caminho, é uma consequência disso tudo, tá? E pensar, então, o jeito certo de lidarmos com tudo isso é realmente a gente poder planejar momentos reais de presença, mesmo que curtos, tá? A gente poder pensar em momentos que conectem, né? Por mais que seja aqueles minutos finais antes de adormecer. Criança pequena, principalmente, tem horário, tem rotina que é importante, né? Mas que possa estar ali alguns minutinhos, né? Na hora do soninho, né? Ter a sua voz de presente, ter, né, o seu tato presente, tá? Outro ponto, né? Jeito certo de lidar é praticar conversas francas, a escuta ativa. Então, da mesma forma que você tem coisas para dizer, os outros também têm coisas para dizer para você, né? Pra dizer como é que está sendo a semana, os desafios, enfim, ou coisas boas também, né? Conquistas, como é que você tá? Né? E nesse sentido, celebrar também pequenas conquistas, uma prova que a pessoa foi bem, né? Que seu filho foi bem, uma aprovação, né? Enfim, né? De algum concurso, de algum evento ali que teve, que você acabou não podendo participar, como é que foi? Tirou foto, quem se destacou, enfim, né? Ter esse tipo de conversa, né? Um review ali da semana, né? Fazer um bate-papo ali, né? Por mais que a gente não possa estar presente o tempo todo, mas o que que aconteceu? Né? Como é que foi? Como é que está sendo os últimos dias? Ai, com quem não era com você?
E pensando aqui, lógico, uma parte prática, a gente sempre traz uma parte prática, a gente pensar nessa semana um momento de presença real com a família. Que momento poderia ser esse? Não necessariamente final de semana ou feriado, não é isso, né? Algo que caiba aí na rotina de vocês, né? Durante a semana. O que que dá? É o jantar juntos? Não, eu chego depois. Então, né? Que momento poderia ser? Aqueles momentos finais antes de dormir, tá? Uma pequena brincadeira ali, né? Mais saudável, enfim, sem grandes estímulos, né? Uma conversa ali, né? Um review do dia, né? Com o seu companheiro ou companheiro. Que pequeno passo podemos dar hoje? Tá? Aquele momento de presença, que seja, né, quase que um ritual que você vai começar a instalar ali diariamente, né? Então, a gente poder entender, né, essa altura que a gente utiliza então a culpa para ser o primeiro passo para a mudança. Né? Não adianta ficar ali se culpando, se lamuriando, não, é utilizar isso a seu favor. Tá, me sinto culpado, por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, como é que eu posso resolver isso, isso, isso? Né? E estar presente, mesmo que por poucos minutos, isso é muito possível. É mesmo que a carreira seja muito exigente, mesmo que a rotina seja ali avassaladora, né? Então, quanto que a gente poder realmente repensar esse ciclo. É porque a gente fica só paralisado. Na culpa também não resolve nada. Né? Ah, sim, minha eterna culpa. E nada diferente é feito. De nada adianta ter essa consciência, porque só perpetua ali um ciclo que só tende a trazer consequências mais graves. Só tende a trazer prejuízos lá na frente, tá bom? Então, se esse conteúdo aqui de hoje te ajudou, compartilha, salva, né, para assistir mais tarde novamente, compartilha ali com seus colegas de profissão. Tem, né, episódio novo toda semana, então ativa ali as notificações, se inscreva, né? Ativa todas as notificações, que vem muita coisa aqui, vem muita discussão aqui a respeito, né, dentro aqui do escopo da psicologia anti-estresse e do seu resgate estratégico. Tá certo? Até o próximo episódio.